Então, seja bem-vindo novamente às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético, aqui do nosso módulo da Epístola de 1 João. Esta é a última aula desta temática introdutória, né? A gente ainda vai conseguir continuar com as aulas, obviamente, da análise de versículo por versículo. Estamos concluindo aqui essa análise tão pormenorizada que a gente buscou fazer. Um toque que eu dei na primeira aula foi mostrar que quanto mais técnico o comentário se apresenta, mais extensa é a parte de introdução dele. Exatamente porque se a gente quer um entendimento detalhado do texto, a gente precisa ter uma visão geral clara para a gente poder não ficar perdido no meio dos temas que são apresentados versículo após versículo. Então, aqui em 1 João, a gente tem apresentado alguns temas teológicos que são apresentados dentro da epístola. Ele vai ensinando os temas principais, a gente já colocou, né, sobre Jesus ter vindo como carne, que são elementos que são avaliados exatamente a partir do que o autor afirma, né, quando ele rejeita lá. Então ele afirma o que é conhecer a Deus verdadeiramente, ele afirma também sobre a real humanidade de Jesus. Jesus de fato era homem, né? E que Jesus de fato veio para morrer, para nos salvar. E outro ponto também que ele vai salientar de uma forma muito clara é que não somente negando o que os divisionistas diziam, mas afirmando também é a base, né, para a segurança do crente, né? E a segurança do crente ali sendo salientada a partir do que seriam questões práticas e objetivas, né? O amor pelos irmãos, a vida de santidade, a negação de uma vida de pecado. E seguindo isso aí, esses temas principais, a gente também tem alguns temas que ele vai ensinando pelo caminho, de que Deus é luz, de que Deus é amor e de que Deus é apresentado como o Pai do Senhor Jesus Cristo, né? E tendo o seu filho Jesus, então. Então, a gente vai continuar aqui para essa questão do que é apresentado como temas importantes, o que o autor vai ensinando aí a partir do caminho, né? Ele vai ensinando aí a partir da sua carta temas importantes, doutrina que pode ser aprendida e reafirmada a partir de 1 João. Qual seria delas? Algumas delas, então, de que a vida eterna foi revelada no Filho, certo? Então, no seu Filho Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos aqui já no começo, capítulo 1, versículo 2, e a vida se manifestou. E nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ora, com isso a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele na sua morte, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, ele tem a vida se manifestando nele. Ele é a vida eterna. Conhecer a Jesus Cristo é ter a vida eterna. A vida se manifestou, é essa a ideia. Ela foi revelada no Filho, nós a temos visto, nós dela damos testemunho, nós anunciamos a vocês, certo? A vida eterna, Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, nós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, então ele está igualando aqui, ó, Jesus é igual à vida eterna. É esse ponto que ele está salientando aqui para a gente. Jesus foi, a vida eterna, ela se revela no Senhor Jesus Cristo. Quando diz aqui, já no capítulo 5, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que... desculpe, mas eu tenho que parar aqui para explicar. Quando ele diz, e a vida está no seu Filho, você tem que pensar na leitura espelhada. O que é a leitura espelhada? Que se ele está falando isso, alguém provavelmente estava dizendo o contrário. Então, os divisionistas estavam numa situação ali de negar Jesus Cristo como o Cristo, negar Jesus como o Filho de Deus.
e se consideravam próximos de Deus, consideravam que tinham comunhão com Deus, de que andavam na luz. Então, João tira essa ideia toda e diz assim, ó, se você nega a Jesus, você nem tem a vida eterna, porque a vida eterna está no Filho. Ora, se você nega o Filho, você nega a vida eterna. Se você nega o Filho, você está na perdição. E você então que aí está dizendo, estou aqui imaginando um diálogo, né, de João com os divisionistas, você aí que anda dizendo que é próximo de Deus, que é íntimo de Deus, que conhece a Deus, você não tem o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João está afirmando Jesus Cristo, afirmando Jesus como a vida eterna. Ele afirma, é esse o ponto aqui, ele afirma Jesus como a vida eterna. Então, isso acaba dando para a gente uma razão para a gente tratar tanto dessa introdução. Que a gente precisa entrar no livro de 1 João com esse entendimento, quais são os temas que foram ali abordados. A gente vai salientar isso aqui de uma forma mais cuidadosa, mais detalhada, mas só para deixar claro que com a leitura espelhada, a gente percebe esses divisionistas estavam negando a Jesus e se achavam íntimos e conhecedores de Deus, tendo comunhão com Deus. Então João diz, se vocês não têm a Cristo, vocês nem tem a vida eterna, porque quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que vocês têm a vida eterna. Lembra da questão de defender a fé e afirmar a fé dos irmãos? Defender a fé contra os ensinos e afirmar a fé deles que estavam inseguros? Esse propósito duplo, aqui fica muito claro. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqui o critério, você tem o Filho de Deus? Não, não tenho, não acredito nisso. Então você não tem a vida. Mas se você tem o Filho, você tem a vida. E aí ele afirma, eu escrevi isso para vocês, olha aqui o propósito mais uma vez, eu escrevi isso para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Está afirmando a pessoa de Jesus Cristo, afirmando como a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, o crivo final é Jesus Cristo. Esse é o critério que João utiliza para apresentar o seu argumento de que de que em Jesus a vida eterna é revelada. A gente pode continuar aqui pensando sobre isso em termos de expiação. O autor também ensina sobre a expiação, certo? Essa expiação, que ela seria então? Seria exatamente esse limpar dos nossos pecados. E você está vendo uma palavrinha aí, se você é mais atento, você já olhou uma palavrinha aqui chamada propiciação. Vamos ler então esse texto aí. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A gente está vendo esse texto aí, e com essa palavra aqui, propiciação, você pode pensar, mas propiciação é uma doutrina, né? Na verdade, é o ato de Jesus desviar a ira de Deus, e a expiação é o fato de Jesus tirar o nosso pecado, né? Morrer por nós no seu sacrifício vicário. Bom, vou deixar essa discussão para depois, porque essa é uma palavra que precisa ser estudada, né? E a gente vai estudá-la dentro do nosso comentário exegético. Mas o ponto aqui é mostrar que Jesus é apresentado aqui dentro de 1 João como uma expiação, como aquele que perdoa os nossos pecados, por aquele que cancela a dívida dos nossos pecados, certo? Então, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, ele está falando de quê? Será então que a morte de Jesus ela é para todos ou é só para os eleitos? A discussão aí ela é acalorada, eu sei disso, né? Mas nesse sentido, o meu ponto aqui dentro desse slide é mostrar que a expiação é um tema que é abordado em 1 João. É algo que ele ensina pelo caminho. Por exemplo, 1 João 3,8,
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus veio para tirar esse poder do pecado aí, esse poder do diabo, na verdade, e com isso a ideia de expiação é apresentada. Por exemplo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. E aí, essa é uma tradução da Almeida Revista Atualizada, né? Essa ideia aí. E, enfim, mas o ponto é trazer a ideia do perdão de pecados a partir da morte e do sacrifício, né, do Senhor Jesus Cristo. Outro texto que nós já lemos é esse, e esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, né? Isso é 1 João 5,6, não somente com água, mas também com água e com o sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, ou seja, a ideia de mostrar que Jesus Cristo não veio somente para ser batizado, não veio somente com relação ao seu ministério de anunciar o reino de Deus, ele veio como sangue também, no sentido de que ele veio morrer também, não foi somente uma obra menor, mas a obra maior, na verdade, de Jesus foi a de ter morrido por nós pecadores. Então esses temas são, esse tema da expiação é apresentado de uma forma muito clara também em 1 João. Outro elemento importante, né, um tema importante também, é de que os nascidos de Deus, esses aí, não pecam. E aí a gente vai analisar, né, o que é isso, esse não pecar, mas basicamente as traduções já nos ajudam com isso. E aí a gente tem: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? E aí o texto prossegue: todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Mais uma vez aqui, virtude, que não pratica justiça, e aquele que não ama a seu irmão, amor. E aqui também não vive na prática do pecado, santidade. Eu acho que a gente está notando aqui um padrão, né, de o que é necessário, né, para você se confirmar como aquele que é um filho de Deus. A gente já salientou essa trinca aí: santidade, virtude e amor. Nada mais prático para saber se você é um filho de Deus. Para saber se você é um filho de Deus, eu não preciso colocar você numa cadeira e fazer um exame doutrinário com você, para saber naquilo que você crê nos seus pormenores. Para saber se você é filho de Deus, precisa saber se você nega o pecado, no sentido de dizer não para ele, se você busca fazer o que é justo, o que é correto, e se você ama seu irmão. Os que são nascidos de Deus, eles vivem assim. Eles não vivem na prática do pecado. Eles não vivem sem tratar os seus pecados. É claro que a ideia de não pecar não tem a ver com você não pecar nunca mais. Seria uma bênção se nós não pecássemos nunca mais, né? Mas isso somente na glória. O ponto é mostrar que
o que é nascido de Deus, ele leva o pecado a sério, certo? Ele leva o pecado a sério, ele sabe o que acontece se ele não obedecer a Deus. Ele sabe as consequências do pecado, ele sabe que o pecado o distancia de Deus. Então, por conta do pecado ser tão terrível, ele trata os seus pecados. Ele não consegue viver pecando. Esse é o ponto. Ele busca o conhecimento de Deus, então ele não vive no pecado. É basicamente isso. Os que são nascidos de Deus não pecam nesse sentido aí. E um outro elemento que ele apresenta é o Espírito Santo como sendo uma testemunha de Jesus Cristo, né? Por exemplo, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, o Espírito Santo acaba tendo um papel, né, como uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Espírito para testemunhar sobre Jesus Cristo, mostrando quem ele é, mostrando, na verdade, a sua divindade e todos esses elementos aí que a gente pode analisar. Um outro texto aqui também que traz uma referência do Espírito Santo como essa verdadeira testemunha de Jesus Cristo é esse de 1 João 2, 20 a 27. E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que ele está se referindo ao Espírito Santo, muito provavelmente, é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a ideia de que o Espírito Santo ele vai ali sendo testemunha de Jesus Cristo. É aquele que vai afirmando também sobre Jesus Cristo. Um outro elemento aqui, também apresentado, é esse aqui em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então a gente vai percebendo que essa divina semente aqui nada mais é do que o Espírito Santo habitando no crente de uma forma tão clara que ele não peca, não vive no pecado, porque ele tem a divina semente, ele tem o Espírito Santo de Deus ali com ele, mostrando a ele o que é uma vida de santidade, mostrando para ele o que é o pecado, sendo essa testemunha de Jesus Cristo, confirmando a pessoa do Espírito Santo em favor do crente. Por último aqui o texto de 1 João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, e que nos deu o seu Espírito, nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhando que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Nós conhecemos e cremos, então Deus permanece nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, esse Espírito Santo acaba sendo apresentado então como essa testemunha, né? Como esse que vai sendo colocado aí como a testemunha, afirmando sobre Jesus Cristo, afirmando sobre a pessoa de Jesus Cristo para o crente. Por último, a gente precisa analisar aqui uma análise, né? O que o comentarista que eu tenho trazido, ele fala é que nós temos uma análise que seria algo semelhante a um esboço, né? A gente não chama tanto assim de esboço porque o texto é um pouco mais, vamos dizer assim, truncado, né? Traz aquela espiral e tal. Então, um esboço não é bem a palavra que define exatamente essa estrutura aí, mas claro, os temas são apresentados e a gente precisa analisá-los aí dentro de uma pequena grade para a gente poder se situar. E esses tópicos aqui também são, esse intervalo de versículos também vai ser o que vai nos guiar dentro da nossa aula. Então, primeiro a gente vai analisar isso aqui, 1 João 1, versículo 1 até o 4, que é um prefácio concernente à palavra da vida, seria aquele prólogo lá da epístola. Essa aqui também, que é de 1,5 até 2,2, reivindicações de que se conhece a Deus, testadas pelas atitudes em relação ao pecado. Então a gente pode perceber nesse intervalo, como se costuma chamar, nesse parágrafo predicante, um elemento aí que são essas atitudes em relação ao pecado. Então os divisionistas estavam trazendo reivindicações sobre de que se conhece a Deus, eu conheço a Deus, então ok, se você conhece a Deus, então essas vão ser as suas atitudes com relação ao pecado. Já de 2,3 até o 11, são reivindicações de que se conhece a Deus testadas pela obediência, ou seja, se você diz que conhece a Deus, então você guarda os mandamentos. Então é essa tônica aí que vai ser trazida dentro desse intervalo aqui. De 12 a 14 do capítulo 2 é um encorajamento para os crentes de diferentes níveis de maturidade. Então ele vai falando, pais, filhos e tal, então diferentes níveis de maturidade são apresentados a partir disso. De 2,15 a 17 há alertas contra o amor do mundo, ou seja, do mundo no sentido pecaminoso, né, no sentido do sistema contra Deus. Então são feitos esses alertas aí. Quando a gente chega no capítulo 2, no versículo 18 até o 27, outros alertas são dados para que eles não sejam enganados pelos divisionistas. Então, são alertas de como o cristão tem que tratar com o ensino falso, certo? Já de 2,28 até 3, versículo 10, há uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, olha aqui como é interessante. Nós temos um alerta, logo depois uma distinção. Ou seja, você distingue entre o que é filho de Deus e o que é filho do diabo. E nessa distinção você se protege do ensino falso e você assegura a sua própria salvação, no sentido de que você tem mais segurança da sua própria salvação. De 3,11 até o 24, o Evangelho requer que se amem uns aos outros e que haja confiança na oração. Então, mais uma vez mostrando que os elementos de uma vida cristã genuína, eles passam pela vida prática de uma forma muito clara. De 4 de 1 a 6 é trazido então a ideia de testando os espíritos, como se pode testar os espíritos, né? Ou seja, aqueles que vêm, como é que eu vou testar, como é que eu vou saber e averiguar se esse testemunho que está vindo para mim, ele é um testemunho verdadeiro, se essa pessoa é uma pessoa que está trazendo um testemunho verdadeiro de Cristo. Dessa forma se testam os espíritos. E de 4,7 até 5,4, algumas reivindicações de que se ama a Deus, testadas pelo amor pelos irmãos. Mais uma vez, voltada, né? Esse tema é salientado de novo justamente por conta daquela espiral que está sendo colocada, aquele ciclo virtuoso de um argumento que vai se solidificando, né?
5.4 até 12, 5.4b até 12, aceitando ou aceitação do testemunho de Deus e a vida eterna. E do 5.13 até o 21, a reafirmação de conclusão para os leitores e uma exortação para que eles orem, né? Então a gente vai passar por essas sessões. Essas sessões, se eu não me engano, estão no Pillar Commentary, que eu citei na primeira aula. Posso estar enganado, pode estar lá no Word Biblical, mas eu acho que é Pillar Commentary mesmo. E a gente vai se basear nesse esboço aí para poder apresentar o livro, ok? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, então, vamos para a tão esperada análise do livro versículo por versículo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!